Boa noite aos queridos que estão aqui na igreja, aqueles que nos acompanham de casa, aqueles que estão chegando agora. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Hoje eu quero convidar vocês a meditar um pouquinho na palavra de Deus. Nós vamos falar, entre outras coisas, mas acima de tudo a ênfase vai estar no perdão. O alcance do perdão de Deus, a capacidade de Deus em perdoar, a intensidade do perdão divino. E para que a gente entendesse um pouquinho já a respeito de quão grande ou quão profundo é o perdão de Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43, será o primeiro texto da nossa leitura nessa noite. Eu vou dar uma dica para você. Se tem uma caneta na mão, hoje você anote as passagens, porque vão ser várias passagens que a gente vai citar, ler, algumas a gente vai ler na íntegra, outras vamos apenas fazer a menção, mas tome nota, em momento oportuno você poderá recapitular a mensagem que Deus tem para nós nesta noite. Isaías 43, encontrou? Diga amém. Quantos últimos encontram? Antes de lermos, vamos fechar os olhos e fazer mais uma prece. Querido eterno e bom Deus, eis a Tua palavra aberta diante de nós, Senhor, nesta quarta-feira, meio da semana. Obrigado ainda pelo privilégio de nos encontrarmos em Tua casa, com a Tua palavra à nossa disposição. Que o Teu Espírito, que se faz presente, que sonda os corações, que conhece as nossas necessidades, que o Senhor tenha liberdade para falar ao nosso coração aquilo que nós necessitamos e que na Tua palavra nós encontremos direção, conforto, paz e alegria em fazer a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, pedimos por Jesus. Amém. Primeiro texto, 43, o verso 25. Nessa versão aqui diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, diz o Senhor. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Sou eu, diz Deus, eu mesmo que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Curioso, né? Deus dizendo assim: quando se trata de pecado, eu sofro de amnésia. Em que contexto? Quando Ele oferece perdão. Quando o pecador, quando o transgressor, na sua sinceridade, se dirige a Deus clamando por perdão, ele sempre vai encontrar o coração do Pai, o coração de Deus, com uma predisposição, não somente em perdoar, mas reatar o relacionamento de tal forma como se nunca tivesse existido a transgressão. O Senhor reata o relacionamento. O Senhor se reconecta com seus filhos. Ele apaga, Ele elimina, Ele não se lembra mais da transgressão. E curioso que Ele diz o seguinte: é por amor de mim, por amor dele mesmo. Perceba, nós fazemos parte do próprio Deus. Tirar um ser humano de Deus, arrancar um ser humano de Deus, é como se arrancasse uma parte dele mesmo. Dói no Pai perder um dos seus filhinhos, por mais insignificante que possa parecer aos olhos humanos. Um filhinho desse que se perde é um pedaço do coração do Pai, de Deus, que é dilacerado. Miqueias, no capítulo 7, verso 18 e 19, nós encontramos uma outra expressão de Deus relacionada ao pecado e ao perdão. Diz o seguinte a partir do verso 18. Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Encontramos Miqueias antes de Naum, depois de Amós.
Miqueias 7, verso 18 e 19. Ele começa dizendo assim: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Olha só o verso 19, Miqueias 7,19 fala assim: ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É curioso porque quando a gente olha para o horizonte, a gente vê montes, montanhas elevadas, né? Você sabe qual que é o maior monte da América do Sul? Não, o Everest é o maior do mundo. Aqui na América do Sul é a Aconcagua, né? Mas o maior do mundo é o Everest. E se nós pegarmos o fosso ou a profundidade do mar, no seu ponto mais profundo, ele cabe todo o Everest e ainda sobra alguns quilômetros. Entende o que é a profundeza do mar? Não foram no lugar mais profundo do mar até hoje, com nenhum equipamento tripulado. Em grandes profundidades, como aquela que o Titanic está, a gente viu recentemente uma tentativa de visita frustrada, que diante de um vacilo, sofreu ali uma compressão e todos morreram instantaneamente. A pressão, o volume de água sobre tudo aquilo ali é gigante e não é qualquer material que vai suportar por tanto tempo. Por isso, a pesquisa ou a visita a lugares no mar de grandes profundidades é extremamente complicada e perigosa. Nos lugares ainda não alcançados, mesmo com o avanço da ciência, é lá que Deus lança os nossos pecados, em lugares onde nunca mais serão alcançados, onde cairão no esquecimento para sempre. Sou eu que apago os teus pecados, deles eu não me lembro mais. Se necessário, eu lanço nas profundezas do mar, onde eles não serão mais achados, não serão mais resgatados. Essa é a dimensão do perdão divino. Quando Deus perdoa, Ele perdoa para sempre. Sabe o risco da gente se perder? É o fato da gente não reconhecer a necessidade do perdão, mas nunca pela incapacidade de Deus de perdoar. Nós temos um texto lá em Mateus, no capítulo 1, que traz um contexto bem interessante. Talvez você já tenha até ouvido a respeito, mas eu faço questão de mencionar nessa noite a partir do verso 2. Ele começa dizendo assim, Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Até aqui está bom. Não é um texto extraordinário? Não? A gente fica olhando para esses textos bíblicos e fala assim, é um texto tão árido, é um deserto, é tão sem vida. O que a gente pode extrair de um texto dele? Primeira coisa que a gente precisa compreender é que essa aqui é o que nós chamamos de uma árvore genealógica. É a árvore genealógica de qualquer personagem bíblico? Não. Aqui é a árvore genealógica de Jesus. E está falando quem são os seus antecessores. Curioso é que quando a gente olha a árvore genealógica, todas as outras árvores genealógicas do Antigo Testamento, se você observar, nunca é mencionado o nome de uma mulher sequer. Nunca é mencionado. Um judeu
nunca mencionaria o nome de uma mulher. Eu até fiz uma pesquisa rápida bem aqui agora há pouco, porque tem uma oração curiosa dos judeus. Nessa oração curiosa, olha como tem um livro de orações dos judeus, né? Em um desses livros de oração consta a seguinte oração, olha, segundo a tradição judaica antiga, uma das orações diárias que um homem judeu fazia incluía uma bênção de agradecimento a Deus por sua posição e circunstâncias da vida. Preste atenção. E uma das versões mais conhecidas dessa oração é encontrada no Sidur, que é o livro das orações judaico, onde um homem judeu agradece a Deus. Olha só como que era a oração de um judeu. Senhor, eu te agradeço porque eu não nasci nem mulher, nem gentil e nem escravo. Um judeu nunca colocaria o nome de uma mulher na sua árvore genealógica. Percebe? No entanto, nessa árvore genealógica aqui de Jesus, ele não somente coloca o nome de mulher, mas no trecho que a gente leu, ele coloca o nome de 4 mulheres. E eu pergunto, você consegue identificar essas mulheres aqui? Primeira delas, Tamar. Você conhece a história de Tamar? Hoje, a gente vai focar somente na história de Tamar. Em momento oportuno, se tivermos uma outra oportunidade, se vocês quiserem conhecer as outras 3 histórias, nós poderemos fazê-lo. Mas hoje a gente vai mencionar somente a história de Tamar. E aonde é que está a história de Tamar? Está lá em Gênesis, no capítulo 38. Então, se você quiser depois ler toda a história, você vai abrir lá em Gênesis 38 e lá está a história, Judá e Tamar. Eu vou fazer apenas menção do principal contexto da história aqui para vocês. Após a venda de José para o Egito, Judá ele se aparta dos seus irmãos. Ok? Ele se casou, se apartou, viveu para lá, os meninos cresceram. E ele teve 3 filhos. Primeira pergunta, qual o nome dos 3 filhos de Judá? Onã e Selá. Nessa ordem. A mãe aqui fala a sua origem, mas não dá o seu nome. Tá bom? Capítulo 38 de Gênesis. Você pode conferir a história lá. Judá, ele arrumou então um casamento para o seu primogênito, para casou, só que o texto bíblico diz que não agradou o Senhor. Então o Senhor permitiu que ele morresse e deixou uma viúva jovem. Qual o nome dessa viúva? Tamar. Tamar era nora de Judá. Curioso é que naquele tempo existia uma lei, conhecida como a lei do levirato. Você já ouviu falar na lei do levirato? Essa lei do levirato, ela está lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 25. E a lei do levirato, lá a partir do verso 5. Olha o que fala a lei do levirato. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ele a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome dele não se apague em Israel. Entenderam o que é a lei do levirato? Se morre o irmão, o outro irmão é solteiro, não é casado ainda, é obrigação dele assumir a viúva, casar-se com ela,
E o primeiro filho leva o nome do falecido, para que a sua memória permaneça. E foi assim que Tamar foi dada por esposa a Onã, o segundo filho de Judá. Só que Onã, conhecendo a lei, falou assim: eu não, se aquele meu irmão não agradou o Senhor, eu é que não vou trazer ele à memória. E assim, na hora da relação, ele jogava fora o sêmen. E isso desagradou o Senhor. E ele morreu também. E a coitada da Tamar ficou viúva pela segunda vez e sem filhos. Ter filhos. Judá tinha um terceiro filho, para a alegria de Tamar. Só que Tamar começou a olhar para a nora e falou assim: gente, o primeiro já foi, o segundo já foi, eu só tenho mais um filho. Se essa mulher se casar com meu filho, vai matar ele também. Daí quem vai ficar sem descendência sou eu. Entende? Ele chegou com todo cuidado para Tamar e falou assim: Tamar, eu tenho uma proposta para te fazer. Selá, o meu filho caçula é muito novinho ainda. Deixa o menino crescer um pouco, deixa passar essa fase da adolescência dele. Você volta lá para a casa dos seus pais, continua lá. Depois que o menino crescer, que for maior de idade, a gente faz o casamento e segue o processo normal. Tudo bem? Tudo bem. Ela voltou para morar com os pais. Aconteceu que nesse tempo, o menino cresceu e a esposa de Judá morreu também. A nora viúva lá longe, o sogro viúvo de cá. O menino cresceu e ele fez de conta que não tinha nada acontecido. E Tamar falou assim: gente, o menino já cresceu. Meu sogro nunca me chamou. Ele está fazendo injustiça comigo. A lei obrigava que isso acontecesse. Mas Judá fez de conta que não estava acontecendo nada. E assim, deixou seguir. Ele, viúvo, um dia foi olhar o seu rebanho distante, foi passear. Capítulo 38 de Gênesis está essa história. E ela ficou sabendo, alguém ouviu e falou para ela assim: Tamar, o teu sogro está vindo aqui perto visitar um rebanho dele. Ela falou assim: ah, é? Tirou as roupas de luto, colocou a roupa bonita, um lenço no rosto para você ser reconhecido, e foi lá para uma esquina onde o sogro iria passar. Olha o bicho sem vergonha. Lá vem ele, vem a mulher toda produzida, bonita, cheirosa. Ele acreditou que era uma prostituta, fez uma proposta para ela. Ela falou assim: eu topo, mas o que você vai me dar como pagamento? Ela falou assim: eu te dou um cabrito. Cadê o cabrito? Não, depois eu mando para você. Eu quero uma garantia. Mas que garantia você quer? Ela falou: não, me dá o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Falou: não é problema. Amanhã ou depois eu mando o cabrito e vou rever minhas coisas. E assim foram, se deitaram juntos. Ela pegou depois, vestiu a sua roupinha, pegou os pertences, o selo, o bordão e o cajado, foi para casa, tirou aquelas vestes enfeitadas, tomou um banho, vestiu a roupa de viúva e continuou na casa dos pais. O bonitão foi, cumpriu sua tarefa e voltou para casa. Chegou lá, chamou um homem de confiança e falou assim: olha, leva esse cabrito lá, tem uma mulher assim, assim. O cara foi. Chegou lá, não encontrou mulher, perguntou: escuta, cadê a prostituta? Não, aqui nunca teve prostituta. Voltou com o cabrito para trás. Chegou lá e falou assim: eu não achei a mulher. E ele falou assim: ó, pelo menos eu estou com as mãos limpas. E é bom que essa história não se espalhe por aí, né? Acontece que os dias se passaram e perceberam que a barriguinha de Tamar começou a crescer. A notícia correu logo lá para Judá e falou assim: olha, a tua nora se prostituiu. Exatamente, a mulher está grávida. Sabe qual foi a resposta de Judá?
Sabe qual foi a resposta? Olha aí, ó. No capítulo 38 de Gênesis, o verso 24. Gênesis capítulo 38, verso 24. Olha a notícia aí. Passado quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora, para que seja queimada. Fala assim, espera aí, com que autoridade ele faz isso? Com base em que uma sentença tão severa? Acontece que essa era também uma lei para aquele tempo. Quando a gente vai para Levítico, no capítulo 20, nós encontramos a seguinte lei lá a partir do verso 10. Levítico 20, verso 10. Fala assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O verso 12 ainda diz assim, ó: se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Percebe que a sentença era prevista em lei? E ele imediatamente falou assim: é fogueira. Foram lá, pegaram a mulher, botaram para fora, tentaram arrastar ela, falou: peraí. O texto diz que é os 2 adúlteros que devem receber a sentença, não é? Cadê o pai do menino? Quem é o pai do menino? Ela falou assim: é o dono dessas coisas aqui. E entregou o selo, o cordão e o cajado. Correram lá para Judá e falaram assim: Judá, nós sabemos quem é o pai daquela adúltera, o pai do menino da adúltera. Ah, é? Pois pega ele também. Quem é? É o dono dessas coisas aqui. Quando ele viu o selo, o bordão e o cajado, ele reconheceu que eram os dele. A expressão de Judá nessa hora, ela é muito interessante, porque ele fala o seguinte, vou falar na íntegra aqui, o que está lá no verso 26. Fala assim: Judá reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. O que aconteceu aqui foi que Tamar era o tipo de mulher que não suportava a injustiça. Ela não suportava ficar em desvantagem quando ela tinha o direito. Ela era o tipo de mulher que fazia justiça com as próprias mãos, doesse o que doesse, custasse o que custasse. Mas ela não levava desaforo para casa. Você é assim também? Você não aguenta a ofensa? Não suporta o prejuízo? Tamar era esse tipo de mulher. E aqui nesse contexto, nós vemos Tamar fazendo justiça, dando troco naquele que não havia honrado com a sua palavra, com aquele que não havia cumprido a lei. Ela sentiu-se agora, como que eu posso dizer assim? Recompensada, satisfeita, falando: ó, tá vendo? Tá vendo? Não quis honrar com a sua palavra, agora está aí. Agora você é tão culpado quanto eu. Tamar fez justiça com as próprias mãos. A sentença foi cumprida do adultério? Não foi. Não foi. O que aconteceu com Tamar a partir dali? No mesmo capítulo 38, diz que Judá nunca mais se deitou com Tamar. Mas ela foi acolhida. Ela teve um lar. Ela teve 2 filhos. Mas como assim, se eles nunca mais se deitaram? Foram gêmeos. Nasceram gêmeos. Ela cuidou dos meninos.
os meninos cresceram e foram orientados na igreja para seguirem os caminhos do Senhor. E a prova de que o perdão de Deus a alcançou é o fato de que o nome de Tamar está escrito lá no livro de Gênesis, na árvore genealógica de Jesus. Porque quando Deus perdoa, o seu perdão é completo. É completo. Não existe pecado onde há perdão. Não existe pecado onde há confissão. Aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, diz a palavra de Deus. Tamar experimentou o perdão de Deus. Judá experimentou o perdão de Deus, o perdão completo, e ambos se voltaram para Deus, o seu Salvador, e encontraram graça, encontraram libertação e encontraram um lugar na casa do Pai, não somente aqui nesta terra, mas para a eternidade. Eu pergunto, você em algum momento já fez justiça com as próprias mãos e está carregando um fardo pesado das consequências disso por um longo tempo? Tem pecado, tem ofendido alguém, não tem encontrado coragem, forças para reatar um relacionamento? Não tem encontrado coragem para buscar a reconciliação, o perdão do outro? Eu te desafio a apresentar a sua causa ao Senhor. Aquele que tem uma predisposição para oferecer, para dar perdão pleno, completo, total. A restauração oferecida pelo perdão, ela é completa, de tal forma que o nosso estado após o pecado, mesmo com todas as suas consequências, no quesito relacionamento, ele se torna como era antes de havermos pecado, nosso relacionamento com Deus. Aqui, para esta terra, com aqueles que estão próximos a nós podemos até sofrer consequências. Alguém pode até se levantar difamando por conta do nosso passado. Mas se estivermos em paz e reconciliados com Deus, se experimentarmos o seu perdão em algum momento, a nossa história se transforma em um testemunho do poder transformador de Jesus Cristo. E mais essa prova a gente encontra na vida, no relacionamento que Judá teve com sua nora Tamar. Ambos experimentaram perdão completo e restaurador. E a sua história está registrada na Bíblia. E os seus nomes estão escritos na árvore genealógica de Jesus como um testemunho do poder transformador, do alcance do perdão de Deus sobre a vida daqueles que confiam e se entregam, confessando seus pecados a Ele. Uma outra grande lição que a gente pode tirar daí é que, independente do tamanho que nós dermos ao nosso pecado, a cruz tem poder suficiente para alcançar, perdoar, apagar e, se necessário, lançar nas profundezas da terra para que nunca mais sejam encontrados. Amém? Existe algum pecado atormentando a sua mente? Existe algo que te incomoda e que interfere no seu relacionamento com Deus? Eu te desafio a pedir perdão ao Senhor. Eu te desafio a buscar nele forças para abandonar o pecado. Às vezes a gente fica cultivando o pecado como cultiva uma plantinha dentro de casa. É um pecado de estimação. Uma outra linguagem utilizada fala assim, um pecado acariciado. É um pecado que a gente se conectou tanto com ele que a gente tenta conciliar o nosso pecado com a nossa vida cristã. Irmãos, pecado acariciado vai nos tirar do céu.
Pecados precisam ser abandonados. Pecados precisam ser confessados. O pedido de perdão precisa existir. Só não há perdão para o pecado que não é confessado. Enquanto nós tivermos a coragem de pedir para Deus perdão, reconhecendo a nossa falta, expressando o nosso sincero desejo de abandonar, tantas quantas forem as vezes, nós vamos encontrar em Deus perdão. Vamos encontrar sempre perdão. Maior é o desejo do Pai de se reconciliar com o ser humano do que o nosso próprio de estar com Ele. Maior é o desejo de Deus de dar perdão aos seus filhos do que nós mesmos temos o desejo de pedir perdão. Mas eu não estou arrependido ainda, mas reconheça que está no erro. Peça para Deus que coloque no seu coração a necessidade do arrependimento sincero. Mas eu estou curtindo o pecado, mas se você não quer continuar, diga para Deus. Fala, Senhor, eu estou gostando dessa situação. Eu preciso abandonar, mas não consigo. Busque forças em Deus. Até o momento em que o pecado, por mais gostoso que seja, vai se tornar repulsivo para a sua conduta diária. Então ele será abandonado, será perdoado, apagado, e você poderá andar em paz, com a cabeça erguida, na certeza da companhia e da direção de Deus. Se tivermos a coragem de nos dirigirmos ao Senhor, pedindo perdão, sempre encontraremos um Deus, um Pai, disposto a nos perdoar. Confie e acredite nisso. Não permita, não se conforme em conviver com o pecado. Não tente harmonizar a tua vida de pecado com a vida cristã. São coisas incompatíveis. Trevas e luz não andam juntas. Não andam juntas. Ah, mas todo mundo erra. Nós não precisamos cometer os mesmos erros todos os dias. Se cada dia você cometer um erro diferente, se torna mais fácil o arrependimento. Se você cultivar o pecado e cometer o mesmo erro todos os dias, você pode passar a gostar dele. Quando nós gostamos do pecado, o arrependimento se torna mais difícil. Não cometa os mesmos erros todos os dias. Permita-se ser transformado por Deus. E a melhor receita para isso é a gente aprender a andar com Ele. Não podemos sair de casa sem a bênção do Senhor, por mais simples que seja a nossa oração. E ao longo do dia, nós precisamos estar nos lembrando do Senhor. Precisamos estar nos lembrando na presença de quem estamos, quem tem dirigido a nossa vida, quem tem guardado a nossa vida, quem tem cuidado de todos os nossos negócios, da nossa família, de quem é o provedor de todas as coisas. Reconhecendo isso, mantendo-se conectados com o Senhor. Quanto mais íntimos, mais difícil para pecar. Distante de Deus, presas fáceis para o inimigo. Rogue a companhia e a direção de Deus. Quando pecar, reconheça. Busque perdão dele. Ele quer perdoar você para poder ter a sua companhia, não somente nesta terra, mas principalmente na eternidade. Que a gente experimente o perdão completo de Deus, é a minha sincera oração nessa noite. Amém?